Meus queridos, paz de Cristo, mais uma vez aqui juntos para mais uma aula da maior escola teológica do mundo, a Escola Bíblica Dominical, que nesse trimestre está versando sobre pilares da teologia prática e o autor resolveu inserir nessa lição, mesmo sendo prática, duas lições sobre teologia exegética, uma sobre hermenêutica e outra sobre exegese propriamente dito. E aqui estou fazendo 4 vídeos de quase uma hora sobre hermenêutica. Já postei aqui nos meus vídeos 2, hermenêutica bíblica 1 e 2. Aconselho você, antes de ouvir esse, assistir na íntegra os 2 outros vídeos para avançar e compreender um pouco mais sobre hermenêutica. Aí você vai perceber que de estranho somente o nome, porque na prática todos nós de alguma forma já buscamos interpretar o texto bíblico. E aqui eu ressalto para você que está aqui na descrição um link em que você vai ser remetido a uma palestra que eu dei de quase 5 horas junto com o professor Edivanei Fernandes sobre teologia prática. Eu abordei o tema teologia prática e expliquei lá, né, o que seria esse ramo da teologia, a teologia prática, e ele fez uma análise das 13 lições que compõem o trimestre da revista 70 Pilares da Teologia Prática, publicada pela editora Central Gospel, que está sendo utilizada no trimestre. E estamos tratando da lição 3, Teologia Bíblica. E aqui é o terceiro vídeo sobre o tema. Eu vou avançar levando em consideração que você já assistiu ou assistirá primeiro os 2 outros vídeos aqui postados, viu? Aqui ressalto que você deveria, além de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, fazer de fato parte disso. Está aí na sua legenda, aí na legenda, ó, agenda Pix, que tem a ver com o telefone para contato. Caso você queira que eu faça uma palestra, alguma coisa na sua igreja, é só entrar em contato com esse número aí, 21 9 8477 8523, 21 9 8477 8523, que também é o meu Pix, caso você queira abençoar a minha vida, investir aqui no canal e deixar uma semente. É só salvar esse contato no teu telefone, fazer o Pix e mandar para mim um comprovante que eu vou te agradecer, e a sua semente será muito bem utilizada para a glória de Deus. Ela exercerá 2 funções. A primeira, ajudará a minha vida a comprar um equipamento melhor, aprimorar aqui as edições dos vídeos do canal, essa coisa toda, e também, é claro, abençoar a minha vida. Repito aqui, o dinheiro é seu, você que determina o que faz dele, além, é claro, de você separar o que compete ao Senhor. Aqui me refiro ao dízimo, e no demais cabe a você determinar o que fazer, beleza? Dito isso aqui, eu vou tratar já aqui sem perda de tempo, a lição de número 3, e avançar na discussão sobre hermenêutica bíblica, tá bom? Está aí na sua tela o slide da teologia bíblica, e vamos avançar. Hermenêutica parte 3. Vamos lá aqui em nome de Jesus, viu? Já vou aqui direto por conta do tempo mesmo, tá bom? Eu comentei com vocês o conceito, a ideia, enfim, a importância, a necessidade, o que significa, qual o ramo da hermenêutica, e já vou entrar aqui diretamente, até por conta do tempo mesmo, sobre o contexto das escrituras. Já te aconselho a até dar uma pausa aqui no vídeo, ir lá pegar a sua Bíblia, caso você esteja em casa ou algo do tipo. Se não tiver, deixa o barco correr. Caso esteja em casa, pare agora aí, pegue a sua Bíblia, eu vou te mostrar algumas coisas na Bíblia que te ajudarão, informações que você não encontra em qualquer lugar. É preciso agora parar um pouco para analisar. Aqui nesse vídeo, são vídeos assim, mais teóricos, e é importante um pouco de calma para poder assistir, não dá para passar assim rapidamente. Mas se estiver no carro ou na rua, ou de alguma forma na dinâmica, deixe o barco correr, ouça a minha voz e aprenda em nome do Senhor, tá? O contexto das escrituras. A palavra contexto, veja, tem lá o radical texto,
e tem essa parte inicial que chamamos de prefixo, que está fixada ao radical, que é o com. E com quer dizer junto, né? Próximo, amarrado, vinculado, relacionado. Esse com é estar com, tem a ver com proximidade. Então, contexto junto ao texto, que acompanha o texto, que segue o texto, que circunda o texto, né? E aqui no caso estou me referindo ao contexto das escrituras ou dos textos sagrados contidos na Bíblia Sagrada, né? Aqui vale ressaltar que hermenêutica tem a ver com interpretação e o objeto de análise da hermenêutica é um texto, normalmente um texto antigo, pode ser hermenêutica jurídica, hermenêutica bíblica, tem a ver com os textos antigos aqui. Aqui estou pensando já um recorte de teologia bíblica e pensando no contexto. Contexto é a relação, veja aqui, ó, ligação, né? Relação existente entre as partes próximas ou distantes do texto, portanto, as partes imediatas ou as partes remotas de um texto. O contexto é constituído pela sequência de parágrafos ou blocos que precedem ou sucedem o texto em estudo. Há vários tipos de contextos. Aqui veja, contexto pode ser, né, tudo aquilo que envolve o texto. Ele pode ser de modo próximo, imediato, ou de maneira distante, que é o contexto remoto. Porém, todos estão relacionados ao texto. O contexto é constituído pela sequência de parágrafos, é claro, quando o texto for um texto narrativo, ou de estrofe, quando o texto for um texto prosaico, ou um texto poético, portanto literal, e um texto simbólico, você tem uma distinção. Vamos aqui te explicar com mais detalhe. Vamos lá. Contexto inicial. Eu citei contexto remoto, contexto imediato, e aqui eu citei contexto inicial. É para te dizer já, né, que o contexto inicial é onde é o próprio versículo, onde se encontra o verbete ou a palavra. A palavra é que você vai analisar, aqui pensando não num texto, que é o somatório interligado, coeso e coerente entre palavras, mas sim da palavra em si. A palavra em si, ela vem no verso, se for um texto poético, ou no versículo, se for um texto narrativo ou prosaico. E o contexto inicial é onde está o versículo ou verso. Está aqui, ó. Contexto inicial é a própria frase. É a própria frase que envolve, ou versículo que envolve a palavra dita. Por exemplo, aqui eu tenho aqui na sua tela um exemplo para você que eu coloquei de propósito, porque ele traz muitas confusões interpretativas. Provérbios 22, 28, que diz assim: não removas os marcos, os limites antigos que fizeram teus pais. Não removas os limites antigos que fizeram os teus pais. Provérbios 22, 28. Aí eu destaquei a palavra limite. Em outras versões, ela vem com uma palavra marco. Aí às vezes você escuta uma pregação, uma palavra, o pastor pregando ali com fervor: meus irmãos, estamos vivendo uma fase complicada, difícil, o mundo já entrou na igreja e os valores cristãos vêm sendo vilipendiados, trocados e mudados. Há uma avalanche de imoralidade que envolve o nosso tempo, mas nós temos que atentar para o que a Bíblia diz: não removas os limites, os marcos antigos, não podemos perder os bons costumes, a boa moral, não podemos trocar as nossas práticas de costumes, porque a Bíblia diz: não removas os marcos antigos. Oh, aleluia! Enfim, aqui uma brincadeirazinha à parte. Apesar de toda a pompa e a entonação e o estilo diferente de voz e tal, esse limite não tem a ver com costume. Não tem a ver aqui com nossos usos e costumes, com essa mudança. Não removas os marcos antigos. Esse marco é uma posição topográfica que estabelece um limite, uma fronteira, uma demarcação topográfica, geográfica, que se refere ao seu território, a sua parte que lhe compõe, as terras demarcadas para as 12 tribos de Israel no contexto bíblico aqui. Você sabe que quando o povo de Deus, de Israel, ocupou Canaã,
as 12 tribos tiveram as suas partes, né, divididas, claro, com exceção aqui de Levi, que não teve herança, mas basicamente elas tiveram uma demarcação, seja na parte norte, central ou na parte sul, cada uma tribo com a sua demarcação. E aqui a ideia: não invada o território do outro, não ultrapasse o marco, né, o limite, a divisão que os nossos pais, os antepassados, fizeram, estabelecendo os limites da terra. Aqui, em outras palavras, não roube, não pegue o que é seu. Essa aqui seria a ideia: não pegue o que é seu, né? Aí, tanto nessa mesma esteira, está lá um texto de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 14, que diz assim: não mudes o marco do teu próximo, que colocaram os antigos na tua herança, que possuireis na terra que te dá o Senhor teu Deus para pisardes. Aqui veja que Marcos com o sentido de limite. Então você viu aqui, tem a palavra, o próprio versículo que nela está, chamamos de contexto imediato ou contexto inicial, inicial. Aí você tem versículos que vêm antes e versículos que vêm depois. Portanto, versículos que precedem e que sucedem a esse texto em tela, o texto inicial, que no fragmento uma palavra ou um versículo em si. Aqui, ó, contexto imediato. Eu vou aqui te avançar, por isso que essa aula aqui é muito técnica, você precisará um pouco de calma. É ideal que você até seja sentado em casa, põe na televisão, né? Enfim, um modo melhor para você acompanhar o que eu vou explicar para você aqui agora, porque essa parte é tão técnica que precisa exemplificar, pegar um texto e te mostrar de fato como se você identifica o contexto remoto, o contexto imediato e assim por diante, né? Contexto imediatismo que vem logo, né, em seguida. É aquele que procede ou precede, tá? Próximo, seja antes ou depois, imediatamente o texto. Tem um texto que você está analisando. Para você compreender esse texto, você tem que olhar os versículos anteriores e os posteriores. Não se pode interpretar o versículo isoladamente, né? Pegar, editar, cortar um pedaço e sem explicação do todo você pode distorcer o que a pessoa diz. O que é muito comum hoje em dia, inclusive em relação até os próprios vídeos que se fazem na internet, pega uma fala, uma frase isolada de alguém e põe como verdade, as pessoas compartilham, difundem, divulgam aí uma fake news ou uma distorção da fala. É muito comum, né? Pegar e tá emendando. Então não se pode pegar um texto fora do contexto. Aí o texto fora do contexto é um pretexto para heresia, porque você vai mutilar o texto e distorcer o que você quer dizer. Portanto, você tem que atentar para o contexto inicial e remoto. O inicial, o imediato, é o somatório de versículos que vem antes e depois do texto. Tá aí, ó. O imediato de um versículo é o parágrafo. E interessante que você vai aprender aqui agora comigo como separar, identificar um parágrafo na Bíblia. Essa aqui é uma informação preciosa. O imediato de um versículo é o parágrafo. E do parágrafo é o capítulo. E o capítulo é o livro. E do livro, a Bíblia inteira. Então você tem o versículo, né? Tem aqui, na verdade, a palavra ou versículo, eles faz parte de um parágrafo. O parágrafo faz parte de um somatório de parágrafos que formam o texto inteiro, e esses parágrafos inteiros formam um livro, e o livro, né, envolve toda aquela ideia, porque quanto mais você sabe informações do geral, você lança a luz no particular. Você tem um olhar particular, um olhar pontual, mas à medida que você distancia a lupa, você enxerga mais, né? Enxerga o todo, mas quer ver mais a fundo, aí você põe a lupa para ver mais de perto, mas o de perto não pode estar desconectado do mais de longe, né? Então você percebe, tem que ver as partes, mas também o todo, tá? Aqui, parágrafo é uma seção que forma sentido completo, que usualmente se inicia com a mudança de uma linha e entrada. Assim, deixa eu trocar aqui para você aqui em miúdos, para não ser aqui muito técnico. Parágrafo é a parte mínima de um texto,
que carrega uma ideia central, uma ideia fechada. Pastor, como eu vou identificar na leitura um parágrafo? É fácil. Se você tiver uma tradução, a Almeida Revista Corrigida, editada, publicada depois de 1995, ela já traz indicação paragrafal ou até mesmo de estrofe. Como encontrar esses parágrafos na Bíblia? Pega lá a sua Bíblia, e vai na parte inicial dela, na primeira folha. Na primeira folha, veja lá qual é a versão, se é corrigida, se é atualizada. Se for uma edição atualizada, já tem todas. Já a corrigida, somente as publicadas depois de 95. A minha aqui, Almeida Revista Corrigida, publicada em 2009. Então já vem. Aí você pega a Bíblia, começou, abriu, você vai ver que, por exemplo, aqui, Gênesis capítulo 1, o versículo 1, no princípio, a letra N, vê lá na tua letra N, ela está em negrito. Cada letra dessa em negrito está indicando que se inicia um parágrafo. Você vai até o próximo versículo em que tem lá uma letra em negrito. Teve negrito? É a partir dali que começa um segundo parágrafo. E assim sucessivamente. Então, cada letra inicia em negrito, indicando o início de um parágrafo, quando o texto for um texto narrativo. Se for um texto poético, como lá em Jó, Cantares, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, ali indicará para você o início de uma estrofe, que o fragmento menor de um poema é uma estrofe. É o verso, e um conjunto de versos interligados formam uma estrofe. O parágrafo é um conjunto interligado de frases, forma um parágrafo, e um conjunto de parágrafos forma um texto como um todo. Eu vou dar aqui para você um exemplo, como é fácil você interpretar um texto quando você passa a atentar para a divisão paragrafal. Olha, é interessante, dá trabalho, é lento, mas te ajuda a compreender, a entender. Vou dar aqui para você aqui um exemplo. Isaías, capítulo 1, versículo 11. Eu vou analisar com você aqui agora Isaías, capítulo 1. Vou te explicar aqui, fazendo aqui a prática da hermenêutica, já utilizando Isaías, capítulo 1, versículo de número 11. Isaías 1:11. Diz assim o versículo 11. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos seus holocaustos e de carneiros e da gordura dos animais médios. E não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Aqui, Deus dizendo aqui, cabalmente está cansado dos sacrifícios realizados por Israel. Cansado de sangue de animais, de bode e tal. Deus não quer mais sacrifício, não quer mais animal. Aí tem que ver o texto, ver o contexto, analisar o contexto. E eu dividi para você aqui, inclusive esse exemplo está no livro Hermenêutica Fácil e Descomplicada, do Esdras Costa Bento. Você pode comprar esse livro e atentar, aqui esse capítulo dividimos aqui em parágrafos, de acordo com a indicação que a própria Bíblia já traz. Você pega lá o versículo 1, já está lá, ele inicia com uma letra em negrito. O versículo 2 também, porque está indicando o segundo parágrafo. O primeiro parágrafo é composto somente do versículo 1. O segundo parágrafo é composto do versículo 2 e 3. O terceiro parágrafo começa no versículo 4 e vai até o 9, porque no 10 inicia um outro parágrafo. Do 10 ao 17, do 18 ao 20, do 21 ao 26 e depois do 27 ao 31. São, portanto, aqui quantos parágrafos?
um parágrafo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos. O capítulo 1 de Isaías contém 7 parágrafos, levando em consideração já o trabalho que a sociedade do Brasil, né, a sociedade bíblica do Brasil já fez para nós, dividiu já o texto em parágrafo e nos indica a divisão. A indicação é essa letra inicial em caixa alta, em negrito, mostrando que inicia uma parágrafo. Se você aí em casa pegou a Bíblia e observou se a tua Bíblia começa com a letra maiúscula aí em negrito e encontrou, aqui no comentário diga, pastor, realmente encontrei aqui todos os parágrafos do capítulo 1, tá? Põe aqui no comentário para poder saber se você entendeu a minha explicação. Então vamos lá, olha, vamos lá. Né? O primeiro parágrafo, que tá aí na sua tela aí, ó, que é o versículo 1. Nesse versículo 1, aí é uma descrição histórica, porque o que diz lá no versículo 1, eu vou ler para você, e situa, né, a data histórica, o momento histórico de Isaías, filho de Amós. Né, e diz aonde que reis ele atuou. Tem uma informação. Então, a informação central do primeiro parágrafo é uma informação, uma situação histórica. O leitor está sabendo em que tempo, em que época o profeta atuou nos dias dos reis lá citados, né? Inclusive do rei Ezequias. O segundo parágrafo, composto dos versículos 2 e 3, e o coração do versículo 2 e 3 está aí, ó. Crítica do Senhor feita a Israel por não conhecê-lo. Aí é bom você ler o texto para entender se de fato esse bloco, esse parágrafo aí, o segundo do 2 e 3, de fato traz essa ideia. Crítica do Senhor feita a Israel por não conhecê-lo. O terceiro parágrafo, que inicia no 4 e termina no 9, pode ver, o 4 está em negrito. Né? O 9 fecha porque o 10 já começa com uma letra em negrito indicando o início de um novo parágrafo. O terceiro, formalismo frio e vazio manifestos no culto. O quarto parágrafo é onde está o versículo 11, que é o versículo que estamos analisando aqui. Né? Então, assim, o versículo 11 faz parte do quarto parágrafo. Então, o parágrafo 1, 2 e 3 é o contexto imediato anterior, e o 5, 6 e 7 o contexto imediato posterior ao contexto, né, inicial, que seria o versículo 11. Né? O quinto parágrafo começa no 18 e vai até o 20, que tem a ver com uma chamada ao arrependimento. O sexto parágrafo, versículo 21 ao 26, que trata sobre Jerusalém julgada e purificada. E o último parágrafo do capítulo, versículo 27 ao 31, que tem a ver com transgressões e julgamentos e condenações, ou condenados. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se o primeiro parágrafo de fato tem a ver com uma situação histórica. De lá, ó. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá. Então aqui veja, nos deu o local geográfico, Judá e Jerusalém, portanto no Reino do Sul. É importante você saber geografia também para interpretar essa parte. Nos disse os reis nos quais ele atuou, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, portanto o ministério que durou aí pelo menos uns 40 anos, lembrando que situação, nem sei que é o certo quanto tempo, não fiz esse recorte, mas de Uzias até Ezequias é muito tempo de ministério, tá? Foi um ministério longo que eu confesso aqui de cabeça, não sei te dizer, porque não parei para analisar essa parte de lastro temporal. Veja, o versículo me dá essa informação. Esse versículo, que é um parágrafo primeiro, me dá informação geográfica, informação histórica, porque ele cita, né, além da descendência de Isaías, também o lugar e o tempo no qual ele exerceu o seu ofício ministerial, beleza? Já o segundo parágrafo, que é composto do versículo 2 e 3, diz assim: ouvi, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim.
O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Aqui veja, é uma relação de paternidade, de proximidade, em que Deus trouxe a vida, a existência a Israel, mas Israel não conhece o Senhor, está agindo pior do que um jumento que conhece o seu possuidor. Então aqui é uma crítica sobre o desconhecimento ou o não envolvimento, o não relacionamento de Israel em relação ao seu Deus. Então você pode pegar esses dois versículos que compõem um bloco, um parágrafo, e tirar a ideia central. Eu botei aqui enquanto ideia central, aqui ó, crítica do Senhor feita a Israel por não conhecê-lo. Você pode escrever da sua maneira, como você quiser, mas algo que remeta ou descreva ou esteja relacionado a uma crítica que Deus faz em relação ao não conhecimento, ao não envolvimento de Israel com ele próprio. Vamos aqui para o terceiro parágrafo, que é o versículo 4 ao 9. Eu botei aqui, ó, formalismo frio e vazio manifesto no culto. Vamos ver se tem a ver com esse culto vazio que não expressa o coração e somente formalidade, né? Versículos do 4 ao 9. Tá aí, ó, na sua tela. Vou até aqui botar aqui o óculos, porque tá pequenininho aqui para mim aqui a letra. Olha só. O verso 4, o versículo 4. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Ó, blasfemar, zombar, corrupto, maligno, iniquidade, são palavras pesadas, né? Pecadoras. Porque serias ainda castigados se mais vos rebelarias. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Cabeça enferma, coração fraco tem a ver com alma, pensamento, mente, condução. Cabeça e alma, né, tem a ver com uma sede do coração da existência, e essa mente que maquina de acordo com as marcas de um corrupto, de um blasfemo, de um maligno, de um pecador. O versículo 6. Desde a planta dos pés até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, que não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo, ou seja, ferida em estado grave de inflamação, de putrefação, e purgando, algo assim de fato nojento, terrível, insuportável, que tem aquela gangrena e que não tem nenhum remédio, nada, está enferma da planta do pé à coroa da cabeça. Veja aqui, é uma interpretação em português, não tem a ver com hebraico, com grego, não, porque já temos uma tradução em língua portuguesa. O versículo 7. A vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada com uma subversão de estranhos, e a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos e semelhante a Gomorra. Veja aqui que ele descreve essa situação tão de desvario, de vergonha, de apostasia, de pecado, de promiscuidade em que o povo estava inserido, a semelhança de Sodoma e Gomorra, referência de pecados graves. Veja a situação, se não fosse a boa mão de Deus, até os remanescentes já teriam sido envolvidos com o pecado. Eu botei lá nesse parágrafo aí, em seguinte descrição, né? Que é o terceiro parágrafo. Formalismo frio e vazio manifesto no culto. Vamos lá aqui para o versículo agora, né, vou pular o quarto e vou para o quinto parágrafo, que é o versículo 18 ao 20, é uma chamada ao arrependimento, 18 ao 20. Isso, ó, do 18 ao 20. Vinde então, ergui-me, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata,
eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Veja aqui o profeta expõe a ferida de Israel, estabelece, descreve a situação pecaminosa e apóstata do povo do Senhor, que age pior do que um jumento, que não reconhece o Senhor, que não tem uma relação de proximidade. Um jumento conhece o seu possuidor, mas Israel não o conhece. Do versículo, portanto, do 10 ao 17, que é o quarto parágrafo, onde está o versículo 11, há uma descrição ali da parte cultica, do culto, da cerimônia. Eu vou ter aqui para você entender, do 11, do 10 ao 17. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Veja, até aqui está dizendo, vocês na verdade são príncipes de Sodoma, e não de Israel, por conta do pecado. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. É uma ofensa aqui, na verdade, né? Chamando Israel de Sodoma e Gomorra. Meu Deus do céu, que situação de apostasia. É uma denúncia aqui clara do profeta em relação ao que está acontecendo. Está entranhado, agarrado, preso, amarrado à prática profana de Israel, o povo do Senhor. Versículo 11. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto, cheio, né? Farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bode. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viesses pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação. Aqui é quando o culto, veja, a prática cultica de Israel, tão fria, tão mecanizada, tão religiosa, com uma religiosidade tremenda, mas fria, vazia de intenção, de verdade. É com a boca louvava a Deus, mas com o coração afastado dele. E Deus vê o culto de Israel e tem nojo e despreza. É quando o culto se transforma numa ofensa a Deus. O que é mais sublime, mais santo, o nosso culto, se o nosso culto não for carregado de verdade, sinceridade, ele se transforma numa ofensa. É quando o profano se aproxima do santo e quer enganar o Senhor. E há até um texto lá de Jeremias, interessante, que tem a ver com esse, é um contexto remoto, mais distante, mas tem uma ligação com o texto. É quando o profeta Jeremias descreve: vocês durante o dia se prostituem, cometem adultério, oprimem o órfão, a viúva, calúnia, morte, homicídio, e à noite dizem: templo do Senhor, e vocês pensam que a minha casa é uma caverna de salteadores? O texto lá de Jeremias também denunciando essa frieza. Há outros textos também correlatos, como o texto lá de Amós, de Oséias, em que descrevem essa prática religiosa, mas fria, longe de Deus. Deus não suporta religiosidade. A nossa prática religiosa deve ser carregada de sinceridade, de verdade, intensidade, espontaneidade e, sobretudo, de sinceridade. Deus não quer um culto vazio, um culto oco. Não está criticando o culto em si, está criticando um coração longe, que somente é levado a cumprir um protocolo, um padrão de comportamento, e Deus não suporta isso, né? Ele prefere a obediência mais do que sacrifício. O sacrifício tem que ser feito, que no caso igual aquele de Israel, né? Outra coisa, mas assim, isso tem que expressar a nossa alma, o nosso coração. Versículo 10, 11, 12, agora aqui o 13, o 14. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de sofrer. Meu Deus, o culto, a cerimônia, a liturgia
estava fazendo Deus sofrer. Uma ofensa. Não suporto mais a hipocrisia de vocês. Essa aqui é a ideia, né? Eu não suporto mais tamanha apostasia e falsidade diante de mim, e vocês estão pensando que estão me enganando. Eu não quero mais ouvir vocês. Quando vocês orarem, eu sequer ouvirei. Olha lá, ó, o verso seguinte. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante de mim, dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Aí ele conclui, né? Conclui com um texto lá da chamada ao arrependimento, que é o próximo bloco, que é o próximo parágrafo. Vinde então, ergui-me, diz o Senhor, ainda que o vosso pecado seja como escarlata, se tornarão branco como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvides, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Aqui é uma denúncia dura, veemente, forte, mas uma chamada de arrependimento. O que é normal de um papel de um profeta. Ele denuncia o pecado, expõe a fragilidade, aponta a ferida, mas também traz consigo a saída, que seria o arrependimento. Apesar de, se o povo voltasse para Deus, Deus iria perdoar, purificar e reescrever a sua história. Veja aqui, né, aí o texto continua no parágrafo seguinte, que quanto mais longe do texto do 11, se faz um texto remoto, inicial, e vai caminhando para um texto remoto. Aqui o capítulo inteiro é um contexto imediato, tem a ver com o que se diz em relação ao verso 11, em que Deus estava não queria mais o sacrifício. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou escórias, o teu vinho se misturou com água, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama os subornos e corre após salários, não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. É quando a justiça se transforma em opressão, né? Os do judiciário são tão perversos, tão cruéis, que ao invés de fazer justiça, ignoram a lei e legitima a injustiça, a ilegalidade, e oprime viúva, oprime o órfão, oprime o pobre, oprime o justo. Deus está vendo essa prática inaceitável, odiosa da justiça e injustiça. Deus não suporta. Vai chegar uma hora que Deus vai bater o martelo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Versículo 24. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o forte de Israel: consolar-me-ei acerca dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos, e voltarei contra a minha mão e purificarei inteiramente as escórias e tirar-te-ei toda a impureza e restituirei os teus juízes como eram dantes e os teus conselheiros como antigamente, e então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Aqui uma palavra de restauração, mas à frente, em resultado, a intervenção de Deus que arrancaria o tumor de Israel. Arrancou o tumor de Israel de modo doloroso. Aqui é uma outra questão, uma outra história para outro momento, tá bom? Aí vem aqui complementando: Sião será remida com juízo, tudo mais e tal. Então, viu aqui, basicamente, expliquei o que seria um contexto imediato. Peguei um versículo, Isaías 1:11, relacionei ao todo, e você entendeu que Deus não estava criticando o sacrifício em si, mas sim
o sacrifício mentiroso, de aparência, carregado de hipocrisia, de corrupção e de improbidade. Aí sim, Deus não rejeita, Deus não aceita e rejeita, e há um chamamento de arrependimento. Se você pegar um outro texto com o mesmo sentido, na mesma linha, é um contexto remoto. Aqui citei, inclusive, na minha fala, texto lá de Isaías 29, que é semelhante, o próprio Amós, o próprio Jeremias, o próprio Ezequiel, em que descreve essas práticas religiosas sem vida em si. Aí o próprio texto lá de Jesus, que ele cita inclusive um texto de Isaías, que vocês me honram de lábios, mas o coração está longe de mim. São textos que têm a ver com esse texto, portanto tem a ver com um contexto remoto, né? Aí você vai passear na Bíblia nessa mesma linha, nesse mesmo tom, explicando sobre essa, quando o culto se transforma numa ofensa, o que é grave, tá? Um culto numa ofensa. Agora aqui eu vou fechar com você com mais um texto. Eu usei um texto narrativo, né, que é o texto de Isaías. Agora aqui é um texto poético, um texto simbólico. Peguei um salmo aqui, para pensar com você. Você vai ver como ele é maravilhoso e extremamente rico. Já são 40 minutos, falta mais de 20 para uma hora. Então em 20 minutos eu fecho aqui com você esse texto aqui, que é Salmo de número 139. Vale aqui lembrar que Salmo é um inário, não é isso? O livro de Salmos é um inário. Cada salmo é um hino. Psalmoi, hinos para serem entoados com instrumento de corda, o que é o psalmoi. E aqui vou ver com você o Salmo 139. Então você tem que pensar, bem, salmo é poesia, é um texto simbólico, é um texto metafórico, tem uma riqueza, simbólica, não é literal como você leu lá de Isaías. Esse salmo aqui, repito, vamos separá-lo aqui, não em parágrafo, porque não se trata de um texto narrativo, mas sim de uma poesia. Vamos separá-lo, portanto, em estrofes. Você sabe que uma estrofe é formada por verso. Verso é a menor parte de um poema. Um conjunto de versos interligados formam uma estrofe. Um conjunto de estrofes forma um poema como um todo, né? Tem poemas pequenos e poemas grandes, a depender da quantidade de versos que formam os seus respectivos, as suas respectivas estrofes. Esse caso aqui, o Salmo 139, ele possui 4 estrofes. E cada estrofe com 6 versos. Você pode ver, ao todo são 24 versos. Então, 4 vezes 6, 24. Ele dividiu 4 blocos de verdade de 6 versos. E cada bloco desse, de 4 estrofes, e cada bloco desse com uma ideia central. Então, 4 blocos, 4 estrofes, cada estrofe com 6 versos, e cada bloco com uma ideia central. A primeira estrofe do Salmo 139 vai do verso 1 ao verso 6. Você pode pegar a sua Bíblia e ver se o verso 1 inicia em negrito. A primeira letra é em negrito, então inicia a primeira estrofe. A segunda estrofe é o verso 7, né? Porque do 1 ao 6 é uma estrofe. Essa primeira estrofe aí, composta de 6 versos, tem uma ideia central. Qual é a ideia central? Está aí na sua tela. A onisciência de Deus. Do verso 1 ao 6, a primeira estrofe carrega essa ideia. Descreve a onisciência de Deus. O que é onisciência, pastor? Deus sabe tudo. Tem a ver com conhecimento profundo, detalhado, minucioso, do antes, agora e depois. Um Deus que tudo vê, tudo está nu e patente diante dele. E o salmista descreve essa onisciência. Então, como descrever a onisciência? Observe nos versos do 1 ao 6, os verbos presentes. Se esses verbos descrevem um Deus que prescruta, que vê, que observa, que conhece. É exatamente isso. Tá lá, ó. Deus conhece o coração, tu me sondas, conhece o pensamento, conhece os caminhos e conhece as palavras
Quer ver? Vamos ler aqui, então, aqui do verso 1 ao verso 6. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Ó, sondar não é só olhar, é minucioso, detalhado, profundo, acurado. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Senhor, tu me sondas e me conheces. E conheces o meu assentar e o meu levantar. E de longe estende o meu pensamento. Ou seja, um mapeamento total e minucioso. O verso 3. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Aqui perceba que ele escreveu aqui, colocou vários versos, vários verbos e palavras que descrevem esse prescrutar, esse sondar, esse olhar por dentro, olhar para o profundo, coisas que ninguém sabe, Deus sabe. Portanto, esse bloco descreve o Deus onisciente. Deus te conhece, sabe quem você é e sabe o que você está passando. Portanto, não tenhas medo, descanse no Senhor. Aqui, a segunda estrofe, que é o segundo bloco, que é composto do verso 7 ao 12. No 7, pode ver na sua Bíblia, começa em negrito. Do 7 ao 12 é mais um bloco. Nesse bloco, nessa estrofe, o salmista descreveu a sua onipresença. Primeiro, onisciência, agora onipresença, Deus em todos os lugares. Aqui, ó, na altura, se subir aos céus, na profundidade, se eu descer ao Sheol, no leste, se eu tomar as asas da alva, no oeste, nas extremidades do mar, ou seja, norte, sul, leste, oeste, em qualquer parte do mundo, ele me conhece. Nas trevas, se as trevas me cobrirão, para ti, trevas e luz é a mesma coisa, ou seja, não importa onde você esteja, Deus lá está e sabe tudo porque está em todo lugar ao mesmo tempo, o tempo todo. Olha só o que diz lá aqui a estrofe. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que ali tu estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Oh, que maravilha! Não tem como se esconder de Deus. Ele está em todos os lugares. Se eu tomar as asas da alva e subir ou descer até o Sheol, as profundidades do mar, lá estás, enfim, aqui é uma linguagem poética. Da extremidade do mar, nascer do sol, tem a ver com a posição de leste, oeste, norte e sul. Portanto, Deus está em todo lugar. Descreveu a sua onisciência, agora a sua onipresença. E agora, o terceiro bloco, do verso 13 ao 18, descreve a sua onipotência. Um Deus que tudo pode. Perceba que no teor dos versos 13 ao 18, ele descreve um Deus capaz de fazer, capaz de operar. É tão elevada essa capacidade de Deus descrever, fazer e formar, que é para ele altíssima. Veja, entreteceste-me no ventre, formado de modo terrível, formado no oculto, meus dias determinados por ti. Pensamentos de Deus são grandiosos. Olha só o que diz o Salmo. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe, formando lá o embrião, desenvolvendo o feto. E te louvarei, porque de modo terrível, tão assombroso e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos
não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se eu os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Veja que descreveu aqui exatamente um Deus onipotente. Diante de um Deus onisciente, onipresente, onipotente, o que me resta senão me afastar, abandonar, ter ódio, nojo do pecado? Ele então aqui condena o mal do outro e o mal nele, porque diante de um Deus tão santo só cabe santidade. Aqui tem a ver, ó, ele trabalha, portanto, na última estrofe, na quarta, o problema do mal, versos 19 ao 24. Diante de Deus como este, o mal deve ser odiado, os pecados dos outros condenados e os próprios pecados também condenados. Vamos lá, olha só. 19. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio, apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflige por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo. Tenho-os por inimigos. Sonda-me a mim também, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pela vereda, pelos caminhos eternos. Ou seja, tem a ver aqui com um espanto, um assombro com um Deus maravilhoso, e portanto ele se sente impelido a servir a Deus com alegria e adorá-lo na beleza da sua santidade. Aqui veja, é um texto que às vezes nós temos uma reserva porque é uma compreensão do texto antigo. Aborreço de ódio mortal. Aqui não é aborrecer o pecador, é aborrecer o pecado, aquele que não serve a Deus. Você que convive com uma pessoa que é ímpia, você tem que resplandecer como um astro de luz e orar por eles, mas não jamais comungar com o seu pecado, com os seus erros. Hoje nós, em nome de um politicamente correto, estamos abraçando o equívoco. Não devemos. Não é aborrecer o pecador, mas aborrecer o pecado. O pecado. Você não pode comungar porque o nosso Deus é um Deus santo. Contexto remoto. É aquele que se relaciona ao texto analisado, sem contudo vir antes ou depois. É o caso aqui que expliquei lá do texto de cerimônias vinculado a Isaías 1. Aí tem contexto histórico, tem passagem na Bíblia que você vai ler que tem a ver com uma questão histórica. E para compreender aquele texto específico, tem que saber um pouco da história da época. Aqui, por exemplo, ó, eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Aqui lá de Gálatas 5, versículo 12. Aqui, ó, Gálatas 5, 12. Aqui o texto todo, Paulo está criticando uns judeus que queriam obrigar os não-judeus convertidos a circuncidar, a cortar o prepúcio lá do pênis, Aí Paulo, eles são tão assim, querem tanto circuncisão, que eles agissem como agem os adoradores de Cibele, que era uma divindade lá romana, que cortam a sua genitália, que se emasculam, que se castram. Já que eles querem cortar o prepúcio, que cortem tudo. Já que essa é a saída, está aqui zombando, ironizando na verdade sobre a prática da circuncisão, que agora em Cristo não tem a ver com a circuncisão da carne, mas sim do coração. Ali você está aqui um pensamento histórico. Eu quereria que fossem cortados ou mutilados ou emasculados aqueles que vos andam inquietando. Outro texto aqui é 2 Coríntios, capítulo de número 2:14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Aqui, ó,
que nos faz triunfar, ele está aqui se reportando a um cortejo cerimonial em que o imperador normalmente fazia quando via uma vitória. Ele passava pela Roma, cidade, um cortejo de triunfo, de glória, e com muitos aromas e perfume e flores, né? Assim, é o triunfo, é a caminhada, é o cortejo triunfal. E aqui ele diz que em Cristo é como se ele pegasse a igreja, né, e exibisse o troféu de triunfo. Em Cristo somos triunfo, né? Você é um triunfo nas mãos de Deus, né? Aqui, enfim, aqui avançando já para o finalzinho, contexto literário, tem muitas coisas na Bíblia que tem a ver com citações de literatura antiga. Paulo mesmo disse, né? Como dizem os vossos poetas, lá em Atos capítulo 17, então citam o pensamento: nele nos movemos, nos existimos. Depois você pega aí com calma, dá um pause nessa tela aqui e estude o que é um traductio, o que é um diatribe, né? O que seria esse fenômenos de arauto e o hino de Zeus, né? Esse Epimênides de conosco, e leia aqui essas referências e vai aprendendo com calma, devagar e tudo mais, beleza? Dito isso, é importante que você tenha, enquanto estudante, algumas traduções, algumas versões, e no mesmo texto, teve dificuldade, compare um com o outro. Na comparação você vai compreender muita coisa. Comparar um texto com o outro, colocar várias Bíblias assim abertas e estar aqui comparando, você vai entender texto que é difícil, que se faz fácil. Aqui, por exemplo, ó, para fechar aqui a minha aula aqui, Jeremias capítulo 48, versículo 11, diz assim, ó: Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e as suas fezes repousaram. Ora, como assim? Quer dizer que Moabe é um grupo de pessoas, né? É um povo. O povo de Moabe descansou tanto ao ponto de suas fezes repousarem. Aí você lê uma outra versão, está aqui a NVI, Nova Versão Internacional. Moabe tem estado tranquila. O descanso aqui tem a ver com tranquilidade, com calma, acomodação, desde a sua juventude, como o vinho deixado com os seus resíduos. Ora, essas fezes aqui repousaram tem a ver com a borra do vinho. Um vinho parado, descansado, ele cria embaixo lá aquela camada densa, porque não foi agitado. A acomodação, a quietação, a quietude acaba assentando o vinho e cria aquela borra. E aqui chama de aquela borra de fezes do vinho. É uma expressão muito comum na corrigida. E aqui, a palavra do contexto de Jeremias, aqui, Deus vai visitar Moabe, vai tirar Moabe da sua acomodação e vai sacudir, vai castigar aquele povo perverso também, tá? E as suas fezes serão de fato aqui mexidas no sentido de resíduos do vinho. Aqui, ó, um outro texto aqui. Porquanto cobriu o rosto com a sua gordura e criou enxúndias nas ilhargas. Jó 15, 27. Como aqui seria essa enxúndia nas ilhargas? Aqui é a corrigida. Você pega a NVI, tá lá. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, então enxúndia das ilhargas é essa pança, na verdade, né? Você está com a cintura cheia de gordura, enxúndia das ilhargas. Seria isso, entendeu? Fácil. Aí, isso aqui ajuda quando você tem versões diferentes, versões distintas que potencializam a sua compreensão. Veja aqui que essa aula foi uma aula muito técnica, mas eu acredito de muita valia. Na próxima aula, que é a quarta, eu vou avançar nessas questões da hermenêutica e contar para você um pouco sobre hermenêutica material, que tipo de literatura comprar para aprender e estudar, e vou aqui te dar as regras magnas da hermenêutica, né? Princípios magnos da hermenêutica, para você então aprender um pouco sobre este assunto. Espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha paciência em estudar e crescer, e que Deus te abençoe no precioso nome de Jesus. Não esqueça aí de curtir, comentar e compartilhar, e principalmente se inscrever no canal, e vamos juntos crescendo pela palavra em nome do Senhor. Amém. Um forte abraço e até a próxima.